Bom, iniciando novamente aqui o vídeo, né? Eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, mas sempre há um empecilho, né? Sempre há uma coisa para fazer, uma prioridade, mas vamos lá. Deixa eu me apresentar. Bom, eu sou David Souza, atualmente sou licenciando em computação pela Universidade Federal do Piauí, a UFM. Estou aí no 5º período. Mais pra frente eu vou contar um pouco mais, né, sobre a minha história. Mas vamos lá. Computação. O que é computação? Computação é a ciência que estuda o processamento de informações por meio de algoritmos e sistemas computacionais, né? Eu destaquei aí esses dois termos: algoritmos e sistemas computacionais. Algoritmos, né, que é um termo aí bem utilizado principalmente na era das redes sociais, né? Essa corrida por sempre tentar manter aí nos padrões do algoritmo, né? O algoritmo também é facilmente uma matéria completa de uma graduação, né? Além de que já vi livros, né, que são 700, 800 páginas apenas falando sobre algoritmos, né? Que é um termo, né, bem famoso. E apenas apresentei ele aqui. E também os sistemas computacionais, né? Que também renderiam facilmente um curso completo falando sobre eles, né? Continuando, permitindo a automatização de tarefas e a solução de problemas em diversas áreas. Ou seja, algoritmos é a solução de problemas, né? É o caminho pelo qual, digamos assim, chegaria mais fácil a solução de um problema, certo? E teoricamente são utilizados em diversas áreas, né? Mas destacando aqui a área da programação, a área que está tão comentada ultimamente, que é a de inteligência artificial e a segurança da informação, né? Ultimamente saem notícias a cada dia sobre a inteligência artificial, principalmente sobre a utilização dela, né? Seja para geração de imagens, seja para geração de código, criação de diversos produtos aí, né? E também a iminente substituição de algumas profissões, de algumas áreas completas, digamos assim, né? Apesar de que ela surgiu para auxiliar, né, os profissionais, digamos assim. E um dado relevante é que no último Exame Nacional do Ensino Médio, a graduação, né, que esse termo aqui que está sendo apresentado é simplesmente uma graduação completa, foi a mais disputada, né, entre os cursos de graduação de todo o Brasil, superando até mesmo a medicina, né? E a segurança da informação, né? Comercialmente falando, a informação é um fator, um termo muito, muito relevante, muito importante. E não menos importante, né, a programação, né, que praticamente a gente ouve falar todos os dias, né. Falando um pouco sobre os
principais marcos da história da computação, temos no século XIX, Charles Babbage projeta a máquina analítica, né? Charles também é conhecido como o pai do computador, né? Eu não vou me aprofundar muito falando sobre, porque eu vou falar só sobre os computadores. E Alan Turing, né? Outro personagem histórico que desenvolve teorias sobre a computação, é considerado o pai da ciência da computação teórica e inteligência artificial, ou seja, ouviremos falar muito sobre ele, né? E algo bem relevante é falar sobre o teste de Turing, né? Eu não vou me aprofundar muito, mas o teste de Turing, que consiste em você colocar frente a frente uma pessoa a um algoritmo, uma máquina, um sistema, né? E testar aquele sistema com a pessoa e a pessoa tentar desvendar se é uma máquina, né? Se é uma inteligência artificial ou é realmente uma pessoa, né? Se a pessoa não conseguir distinguir, então, teoricamente, passou no teste de Turing. E aí chegamos então à Segunda Guerra Mundial, né? Que surgiram os primeiros computadores eletrônicos. Bom, as guerras, né? As grandes disputas, elas foram responsáveis por diversos avanços tecnológicos, né? Digamos assim, se essas e outras coisas, né? Agora comecei a falar em espanhol. Elas auxiliaram, né? Como por exemplo no avanço da medicina, né? Mas agora falando no nosso contexto aqui tecnológico, também tiveram diversos avanços tecnológicos. E pós 1950 tiveram também avanços na computação pessoal e na famigerada internet. E atualmente é a era das inteligências artificiais e a computação em nuvem, né? E surgindo mais recentemente, engatinhando avanços na computação quântica, aí com notícias que, né, algumas big techs aí estão avançando na criação dos chips quânticos, né, entre outras aí que vão, outras notícias que vão surgindo. E agora vamos falar um pouco sobre computador. Mas o que é computador? Computador é um dispositivo eletrônico capaz de processar dados e executar tarefas por meio de programas. Cada termo desses é muito importante, né? Computador é um dispositivo eletrônico, né? Capaz de processar dados, né? Dado, para quem não sabe, é a menor parte de uma informação, né? Eu posso dar o exemplo de, por exemplo, 29. 29 é um dado isolado, né? 29 é o que? 29 anos, 29 graus, 29 dias, 29 o que? Agora eu apresentando uma informação completa. Eu tenho 29 anos de idade. Ou seja, o dado 29, ele agora se tornou parte de uma informação, né? Uma informação completa. Eu tenho 29 anos de idade.
né? E esse é mais um termo técnico, né? E executar tarefas por meio de programas, né? Ele recebe informações, realiza cálculos e apresenta resultados de forma automatizada. Eu destaquei aí dois termos, né? Informações e automatizada. Informação automática, ou seja, informática, né? Que é outro termo aí bastante usado na área de TI, né? Que é a informação automática, ou seja, você realiza a entrada de dados e o computador, consequentemente, realiza os cálculos, né? Que aí um termo mais abstrato, o computador não entende palavras, números, né? Ele vai entender os zeros e uns, que é o sistema binário, né? Que aí é um outro tema que renderia muito discurso e, né, muito tempo para poder compreender ou não, né? Mas teoricamente ele, para a eletrônica, são impulsos eletrônicos de onde zero é a ausência de energia e um é o componente energizado, digamos assim. E aí a união, né, a junção de vários conjuntos de zeros e uns vão formar, por exemplo, um número, uma letra, né, um comando e por aí vai, né? Continuando, existem diversos tipos, desde desktops, notebooks, até supercomputadores e dispositivos móveis. Ou seja, para ser considerado um computador, exige alguns componentes, né? Como é que eu posso dizer? Algumas exigências básicas, né? Como, por exemplo, o processamento de dados através de uma central de processamento de dados, conectividade, armazenamento, né? Sistema operacional, né? São vários requisitos exigentes que tornam um dispositivo eletrônico um computador. E historicamente, né, alguns marcos principais aí da história dos computadores podemos destacar, né? Antigamente o uso de dispositivos mecânicos como o ábaco para cálculos, né? E é sempre destacado isso, cálculos, matemática, porque, né, historicamente a matemática sempre foi um assunto, algo que sempre foi exigido, né? Muitos estudos, né? Sempre foi despenhado muita energia para realizar as contagens, realizar os censos, realizar as operações, sejam elas financeiras, né? Eu não quero adentrar muito nesses pontos, mas a matemática e a realização de cálculos, né, que trazendo para os computadores sempre foi muito importante, porque teoricamente os computadores eles realizam cálculos, né? E aí são termos que vão que demandam, né, muito esforço e muito estudo para compreender, ou não, né? E aí entre os séculos 17 e 18, a invenção de máquinas mecânicas como a régua
de cálculo e a máquina de Pascal, né? A máquina de Pascal aí que também é outro termo que nos cursos introdutórios de computação e informática sempre é lembrada e destacada, né? E como eu mencionei anteriormente lá na história da computação, né? A máquina analítica que foi projetada por Charles Babbage foi a precursora, né, dos computadores modernos. E no início do século XX, né, novamente falando sobre Alan Turing, que desenvolveu os conceitos básicos fundamentais da computação. E aí novamente falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que surgiram os primeiros computadores eletrônicos como o ENIAC. Entre outros, né? Também tem outros computadores famosos, mas o que sempre é apresentado em cursos de graduação de TI e informática, né? Isso, como é que eu posso dizer? Quando eu era criança eu já ouvia falar sobre o ENIAC, ENIVAC, que eram grandes computadores que ocupavam não só salas, mas prédios, né? E faziam bastante barulho, utilizavam de muita energia e, consequentemente, liberavam, né, muito calor. Ou seja, eles tinham que ficar longe dos grandes centros, né? E, consequentemente, né, lá nesses lugares isolados, existiam vários insetos. E aí surgiu, né? Eu até deixei ali meio apagado o termo bug, que nada mais é do que o que acontecia. Os insetos, né, pousavam lá nos dispositivos, queimavam e surgiu a famosa frase: deu bug no sistema, que nada mais é do que o inseto que pousava lá e danificava, né, o componente, né, enfim, que eu vou falar mais sobre eles nas gerações, né. As gerações sempre são destacadas porque conta realmente como foi a história e como foi a evolução, né, dos computadores. Em 1950, a primeira geração dos computadores pessoais com as válvulas eletrônicas, né, que eu sempre gosto de comentar que eram parecidos com lâmpadas, né, que eram muito propícias a queimar, ou seja, sempre eram constantemente trocadas. E aí, isso demandava muito esforço, né? Porque várias pessoas tinham que ficar ali sempre a postos para ficar trocando esses componentes eletrônicos, né? Já na década de 60 surge a segunda geração com os transistores, substituindo as válvulas e tornando os computadores menores, né? Eram salas prédios, aí diminuíram um pouco para espaços menores, né? Tornando os computadores consequentemente menores e mais eficientes, né? Já na década de 70 surge a terceira geração. Eu só estou fazendo aqui um breve apanhado, né? Claro que tem muito mais a discorrer desses termos, mas eu estou apenas sintetizando aqui com
continuando. Com circuitos integrados e o surgimento dos primeiros microcomputadores, né? A diferença muito grande de computadores menores e microcomputadores, né? E, consequentemente, na década de 80, surgiram os computadores pessoais, os famosos PCs, que se popularizaram, surgindo também os sistemas operacionais como o MS-DOS e o Windows, né? Aí depois surgiram outros, né? Bem famosos como o que eu estou utilizando agora, o Linux, do Unix e por aí vai, né? Provavelmente eu faça um vídeo apenas falando sobre esses sistemas operacionais, né? Mas também são bem apresentados em cursos de computação e informática, né? Porque são históricos, né? E também são bastante utilizados até hoje, principalmente o Windows, né? Que tem aí uma grande parcela dos computadores pessoais que utilizam. Já na década de 90, com a expansão da internet, né? Aí também se confunde com a história dos navegadores, enfim, né? Isso é assunto para próximos capítulos. E o avanço da multimídia e conectividade, ou seja, foi necessário cada vez mais avanços tecnológicos para a comunicação entre os povos e as nações. Isso também, consequentemente, por conta, né, das guerras e conflitos. E já no nosso século XXI, avanços como a computação em nuvem, inteligência artificial, dispositivos móveis e, engatinhando, avanços na computação quântica. Bom, eu acredito que seja isso, né? Eu não vou me prolongar muito nesses termos. Gostaria de agradecer quem ficou até aqui. E está aí, né? Você pode me encontrar nessas redes sociais, tanto no LinkedIn, quanto no X, quanto no YouTube, quanto no GitHub e no Instagram. É só procurar David Souza Dev. Eu deixo aqui o meu muito obrigado para quem ficou até aqui. E este é apenas o primeiro vídeo, já deu 23 minutos. E até mais.